Falta exatamente um mês para a prova de matemática do Enem. Se você tá desesperado, não sabe o que fazer, não sabe o que estudar e precisa tirar 700 mais em matemática, então fica comigo que nesse vídeo eu vou te dar um norte, eu vou te dizer o que você tem que estudar, o que você tem que dominar para que você consiga aí acertar, né, tirar 700 mais em matemática no Enem, tá certo? Eu já vou compartilhar aqui a tela com vocês e vocês estão vendo aí, né, os marcos da sua jornada 700 mais, tá? Então, vou explicar isso aqui rapidão, tá? Eu dividi em faixas de acerto, tá? Então, vocês estão vendo aí, faixa branca, azul, verde, laranja e preta. Então, por exemplo, se você tá acertando aí de 15 a 20 questões, você é faixa azul. Supõe-se, né, que você já tenha dominado os assuntos da faixa branca e você tá dominando os assuntos da faixa azul, certo? A ideia do vídeo é que você encontre a faixa de acerto que você tá, né? Então, se você já fez simulados esse ano, ou se você fez a prova do ano passado, então, dependendo do número de questões que você acertou, né? Por exemplo, se você acertou 18 questões, tá? Ou em um simulado ou na prova do ano passado. Então, você tá o quê? Você tá na faixa azul, certo? Então, a primeira coisa é você se localizar. Saber quantas questões você tá acertando na prova, tá? Ou no simulado, tanto faz. Viu a faixa que você tá acertando, tá? Então, no exemplo que eu dei, né? Faixa azul. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que dominar os assuntos até essa faixa, né? Então, por exemplo, nesse caso, você precisa revisar aí os assuntos da faixa branca e da faixa azul. Então, para melhorar a sua pontuação, você precisa adicionar estudo. Então, você vai estudar os assuntos da faixa seguinte, beleza? Então, por exemplo, estou acertando 18 questões, então eu preciso dar uma revisada, né, muito boa, nos assuntos da faixa branca e da faixa azul, e para aumentar a minha pontuação, que é o objetivo desse vídeo, que é o seu objetivo, você estuda os assuntos da faixa seguinte, tá certo? Mas, por exemplo, né, se você está acertando aí menos de 15 questões, então, obviamente, você precisa dominar esses assuntos da faixa branca, só então para depois dominar os assuntos da faixa azul, tá? Eu vou explicar aqui com vocês casos hipotéticos, tá bom? Então, vamos lá. Se você está acertando aí menos de 15 questões, certo? Então, o fundamental, o seu ponto de partida é que você domine essa matemática aqui, tá? Que é a matemática de números e operações. Então, você precisa dominar as operações básicas para esses assuntos aqui, tá? Então, você precisa, por exemplo, ó, somar, subtrair, multiplicar e dividir o quê? Os números naturais inteiros. Então, obviamente, você precisa saber fazer as contas, tanto com os números naturais e com os números inteiros, né? Os números negativos. Você precisa ter uma ideia dos múltiplos e dos divisores, certo? Dominado isso, agora você precisa saber essas operações com as frações e com os números decimais, que é justamente aqui os números racionais, tá? Falou em fração, então óbvio que você precisa também saber MMC, certo? E aqui eu coloquei um pouquinho de fatoração, que são assuntos que você tem que saber também, tá? E você aí vai seguindo, né? Radiciação e potenciação, então são operações com radicais, né? Com raiz e potenciação. E depois você segue notação científica, conversão de unidade de medida e, por fim, aí, equação de primeiro grau, né? Você saber montar uma equação do primeiro grau com as informações que tem na questão e resolver, obviamente, certo? Então, se você está acertando menos de 15 questões, então você precisa dominar isso aqui. Esse é o seu ponto de partida, tá? Não pense em estudar outros assuntos se você não domina isso aqui, certo? Tem muita questão do Enem aqui com esses assuntos. E se você resolver todas essas questões de acertar, isso já te dá uma pontuação muito boa. Você já consegue aí aumentar a sua nota, certo? Estudou esses assuntos, dominou, aí sim você vai para a próxima faixa, que nesse seu caso aqui seria a faixa azul. Você vai adicionar razão e proporção. E escala, tá? Também tem vídeo aqui no canal de todos esses assuntos, tá? Então só dá uma navegada aqui no meu canal que você vai achar vídeo tanto de explicação do conteúdo quanto de resolução de questões, certo? Então, beleza. E aí na faixa verde, por exemplo, né, estão os assuntos de porcentagem, interpretação de gráficos e tabelas e sistema de equações, tá? Sistema de equação normalmente é uma questão aí quando cai, mas é muito importante que você saiba como resolver um sistema de equação, certo? Então, até essa faixa verde aqui é quem está acertando até 25 questões, certo? Mas você precisa tirar uns 700 mais, né? De repente você está tirando 500, 600, mas você precisa de uns 700. Então, o que é que tem que fazer? Você precisa dominar essas três faixas, tá? Então, faixa branca, azul e verde. E você vai adicionar os seus estudos depois que você dominar isso aqui, tá? Aí sim você adiciona esses assuntos da faixa laranja, certo? Para que você consiga tirar os 700 mais. Quais são esses assuntos? Estatística, então você vai ver a parte de média, moda e mediana, certo? Visão espacial e projeção ortogonal, né? Sempre cai questões com esse assunto, no mínimo duas, mais ou menos, né? De 1 a 2 questões.
E você precisa também ter a sua noção básica de geometria plana. Você precisa saber como calcula a área e o perímetro de figuras planas, as principais, pelo menos, né? Triângulo e os quadriláteros, tá? Retângulo, quadrado, trapézio, certo? Então você precisa saber isso aí. E eu adicionaria aqui a função do primeiro grau, né? Saber qual é a equação da função do primeiro grau, como é que você resolve e como é que é o gráfico da função do primeiro grau, certo? Então, esses assuntos até a faixa laranja aqui, eles te garantem um 700 mais, de certeza, tá? Se você dominou os assuntos da faixa branca até a faixa laranja, você consegue tirar um 700 mais tranquilamente, certo? Mas se de repente você já tá tirando um 700 mais, mas agora você precisa de um 800, né, para garantir a tua vaga, para garantir a tua aprovação, então você vai adicionar os assuntos da faixa preta, que são os assuntos diferenciais, que eles vão te proporcionar aí uma probabilidade maior para que você tire 800 mais, né? Que assuntos são esses? A gente vai colocar aí, ó, geometria espacial, pelo menos as principais figuras, né, que você precisa saber calcular o volume. Coloquei aqui de prismas, que na verdade seria o paralelepípedo, né, e o cilindro, tá? Então você precisa saber calcular o volume dessas figuras. Eu coloquei aqui, né, o princípio fundamental da contagem e probabilidade, são coisas meio parecidas, né, uma depende da outra, então é muito importante. Coloquei função do segundo grau, né, justamente para que você saiba como resolver, como é que é o gráfico e o estudo de sinais, essas coisas, né? E análise combinatória. Se você tiver que escolher, por exemplo, né, por uma questão de tempo, entre função do segundo grau e análise combinatória, dá uma ênfase em análise combinatória, porque sempre cai questão de análise combinatória, mas são questões difíceis, né? Então, por isso que eu deixei eles por último aí, tá? Antes de estudar a função do segundo grau ou análise combinatória, você precisa ter estudado aí geometria espacial e as questões de probabilidade, certo? Então, é isso, é um vídeo bem objetivo que eu quero que você se situe onde você tá e que você consiga tirar os seus 700 mais, certo? Para tirar 700 mais, só para revisar aqui, você estuda os assuntos até a faixa laranja. Mas, lembrando ainda, se você tá acertando pouquíssimas questões, como por exemplo, se você tá acertando menos de 15, então o seu foco tem que ser a faixa branca e a faixa azul, certo? Você não vai querer estudar muitos assuntos aí, porque vai acabar que você não vai conseguir, de fato, acertar todas as questões de todos os assuntos, tá? Se você ficar estudando assuntos demais em tão pouco tempo. Então, se preocupa com a base matemática, né? Com a base da matemática, que é a faixa branca, e essa faixa azul, pelo menos, tá certo? Mas se você quer tirar 700 mais, então você estuda até a faixa laranja. Se você precisa de um 800, você adiciona esses assuntos da faixa preta, tá? Esse material eu vou deixar disponível no grupo do WhatsApp, vou deixar a descrição aqui, você pode entrar e baixar esses arquivos, tá certo? Então é isso e até o próximo vídeo.